A BB Seguridade divulgou o resultado do segundo trimestre de 2022, foi um resultado forte e também anunciou dividendos, tá? Conforme nós já esperávamos aqui pelo mapa do dividendo inteligente e o anúncio. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esquece do like nesse vídeo, é bastante importante para levar esse vídeo a mais pessoas. E eu vou deixar o link na descrição da plataforma do AGF+, que tem aqui o mapa do dividendo inteligente, preço teto, controle de carteira, tem um monte de coisa bastante interessante. Lá, link na descrição do vídeo e vamos então ao resultado. E quando a gente olha o resultado da BB Seguridade, ele foi muito forte, aumentando 86% em relação ao trimestre do ano passado e 19,2% em relação ao trimestre anterior, primeiro T. Então houve um aumento aqui significativo em todos os pontos em relação ao ano passado. Olha só, 86% em relação ao resultado das participações, 225% em aumento nos negócios de risco acumulação. Saltou aqui na Brasil Seguridade, na Brasil Prev, na Brasil Cap, na Brasil Dental. Melhorou em tudo. Negócio de distribuição também aumentando 20%. As despesas, aumentaram bastante, mas já estava em linha com o esperado, já que vem em linha com o trimestre anterior, Então, sem surpresas aqui. O resultado financeiro também deu um salto significativo de 17% e também um declínio em relação ao trimestre anterior, nós já vamos ver isso, mas ela simplesmente voou em todas as linhas aqui, E quando a gente dá uma olhada no resultado da BB Seguridade sem a defasagem de GPM, que é aquela questão do GPM e PCA, nós temos aqui um salto ainda maior em relação ao trimestre anterior no lucro. Estava positivo em GPM aqui em 52 e agora negativo em 75. Então aumentou aqui em mais de 100 milhões a diferença, O lucro, então, normalizado teria sido de 1,1 para 1,5, praticamente um salto significativo. Considerando o GPM, a gente vê um salto menor, ainda assim um salto, Mas, verdade seja dita, o ano passado foi muito ruim essa questão do GPM, 143 milhões, pior ainda que esse, o que fez essa diferença monstruosa aparecer, mas mesmo que você tire, isole que o GPM ainda assim foi um resultado muito forte da BB Seguridade, Então a gente vê no semestre um salto aqui tanto normalizado ou com o GPM mesmo, que deve manter ainda mais positivo no próximo semestre, já que o GPM acabou atrapalhando aqui nesse semestre, mesmo que menos que no ano passado, ele atrapalhou, e no próximo semestre deve dar uma tranquilizada, então mais aí positivo no próximo semestre. Quando a gente olha aqui o resultado financeiro, deu uma queda em relação ao trimestre anterior, a gente vê aqui, e a empresa justifica que foi o descasamento temporal da atualização de ativos e passivos e principalmente a marcação a mercado negativa no valor de 144 milhões. Então a marcação mercado negativa atrapalhou bastante, Isso aqui foi uma surpresa, mas assim, é algo pontual, vai melhorar logo à frente. O resultado financeiro continua sendo beneficiado pela Selic, a empresa mais beneficiada pela Selic é a BB Seguridade. A gente vê, em comparação ao ano passado, um salto monstruoso, de negativo em 101 para positivo 166. Dando uma olhada um pouco mais aqui no resultado, a gente vê a taxa Selic aumentando significativamente. Isso aqui é sempre positivo. A BB Seguridade é uma carteira que vai muito aí focada na Selic, E os índices de inflação, aqui está o defasamento, do IGPM e PCA, então ele atrapalhou um pouquinho neste ano, E no ano passado a gente viu, olha só, 8,8 estava muito pior em relação ao no segundo T, Mas depois ele começara lá a melhorar, Então, nós vamos ver 2 trimestres à frente com uma base comparativa de GPM mais tranquilizada. A gente espera também que o GPM fique aí tranquilizado nesse resto de ano aqui, Quando a gente vê a despesa da BB Seguridade, ela ficou tranquila em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim um salto em relação ao ano passado. Vamos ficar de olho, mas praticamente aqui aumento de salarial, aumento pela inflação aí, a parte de aluguéis, algumas questões aí que a gente vamos só ficar de olho se não sai de controle. Por enquanto, se manteve aí, tá ok, Os prêmios emitidos da BB Seguridade batem recordes, históricos, nunca tivemos tantos assim, enquanto o índice de retenção, vamos ficar de olho aí, deu uma redução, Eu acho que foi aí a questão mais assim para ficar de olho no trimestre, A retenção aí dos seguros, os sinistros retidos deu uma excelente tranquilizada, nesse trimestre. A gente compara aqui com o mês do ano passado, olha só, o índice de sinistralidade 51,1 contra 27,3, Nós tivemos aí bastante tranquilo, A gente vê então a estimativa do resultado operacional não decorrente dos juros, um aumento aqui no guidance da empresa.
estava previsto de 12 a 17, agora 15 a 20, e ela está com 25,1%. É capaz de ela revisar isso aqui positivo novamente, né? Enfim, aqui já é uma bela de uma notícia, né? Um aumento aqui em 3% no topo do guidance. O intervalo da estimativa dos prêmios emitidos de seguradoras também aumentou, está em 5%, era que de 10 a 15, está em 20, 25%, a gente acompanha isso mês a mês, né? Está indo bem aqui os prêmios emitidos, e as reservas estão um pouquinho abaixo, né? A reserva de previdência está aqui normalizado em 7,5%, era esperado entre 9 a 13%, e a empresa vai manter isso aqui, ela ainda acredita que vai conseguir manter isso, mas de qualquer forma, vamos ficar de olho nessa linha, o resto aqui ela voou simplesmente, né? Além disso, ela anunciou dividendos, né, para quem tiver as ações aí no dia 29/8, R$1, mais de R$1 por ação. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a BB Seguridade, quem tiver as ações aqui no dia 17/8, vai ter direito a receber o dividendo no dia 29/8, R$1,04 por ação, que dá 3,64 de yield de uma só vez. Bastante da movimentação da BB Seguridade no mercado, ela tem feito parcerias interessantes para agregar valor. Ela fez recentemente aqui em abril uma parceria com os Correios e Telégrafos, buscando o espaço físico, né, para ampliar o balcão de vendas, tendo acesso a uma abrangência nacional à rede, né, para distribuir títulos de capitalização na modalidade popular. Então isso aqui já foi uma primeira parceria interessante. Na sequência, dia 10 de maio, uma outra parceria aqui de comercialização de seguros de grandes riscos, utilizando aí a Wiz, né, expertise da Wiz como parceiro. Então é super importante, né, você ter aí o prêmio adequado para principalmente para um seguro de alto risco, né, para acabar que nem com a IRB aí, né, fazendo seguros que dão prejuízo. Então, usando aí a expertise da Wiz nesse assunto seria fantástico. Ela fez essa parceria bastante interessante, né? Outra parceria que ela fez foi aqui de transporte nacional e internacional de cargas e responsabilidade civil do transportador, fazendo uma parceria com a Pancarry, novamente aí usando o regime de cocorretagem e expertise do seu parceiro para esse negócio. Então, muito bem também. Na sequência, nós temos outra aqui em maio, né, a parceria aqui para ampliar o alcance de vendas, né, agregando aí novos clientes no conglomerado BB Seguridade. Uma parceria com a Modal, Banco Modal, também foi muito boa essa aqui. E a outra também é muito boa, a plataforma Broto, né, para o setor do agro, né? Essa aqui também com o Banco do Brasil, bastante interessante, só que essa aqui tem um ponto negativo, que é o fato do Banco do Brasil lá no futuro poder acabar recomprando essa participação aqui da BB Seguridade, né? Dando como se fosse uma indenização para assumir o controle só para ela, né? Esse é um lado ruim, mas enfim, por enquanto aqui muito positivo, né? O setor agro é fortíssimo e essa plataforma bruta aqui é bastante promissora para deixar aí o Banco do Brasil e a BB Seguridade aí voando nesse setor, tá? De cotações, a BB Seguridade, a gente tem aquele momento de GPM, sinistralidade, pandemia, tudo pegando negativamente para a seguradora, Selic, né? E aí, esse momento ia ser revertido, mas as pessoas às vezes têm muita intranquilidade, acabam vendendo ela na baixa, sendo que ela é a empresa que mais se beneficia da Selic, eu acredito, da Bolsa, tá? Ela é muito beneficiada pela Selic, e aí a gente vê essa trajetória subindo, o IGPM voltando à normalidade, era normal, aquilo lá que estava acontecendo, aquele defasamento, era anormal, né? Então era muito tranquilo que esse case iria se recuperar e foi o que aconteceu, né? IGPM favorecendo, pandemia dando uma tranquilizada e aí também a Selic aumentando, né? E olha só, quem comprou no fundo aqui, ao invés de vender, comprou, subiu aí 60%, então você tem um yield on cost 60% maior. Eu acho que você não precisa ter acertado o fundo, qualquer preço aqui dos fundos, né? Não estou falando do fundo, pega dos fundos, é 25%, 30%, 40%, né? 50%. Então, quem foi comprando nos fundos conseguiu um belo de um resultado, né? Enfim, a ação subiu bastante, isso é verdade, ela já não é tão barata como era antes, porque agora está sobre os holofotes. Então, nesse momento, não vou vendendo, mas eu vou focando mais em outra, no caso aí a Caixa Seguridade, de olho total novamente também ainda, né, na Porto. E aqui com a BB Seguridade a gente vai, o que eu vou fazendo, né? Vendendo uma call a preços mais acima. O que é uma call? Então uma call é uma opção de compra. Quando você vende uma call, você
está fazendo um compromisso de vender a sua ação a um determinado valor em um determinado vencimento. No caso das europeias, a americana pode ser exercida antes, mas enfim. E para esse contrato, você ganha um prêmio, tá? Então você ganha um prêmio por estar dispondo a vender a sua ação a um determinado valor, um determinado vencimento. Essa venda de call, esse prêmio aqui, a gente chama de dividendo sintético, tá? Então, eu vou exemplificar em duas opções aqui com o BB Seguridade para você vender e ganhar um dividendo sintético com calls. Lembrando que quando a gente vende uma call, você pode desfazê-la a qualquer momento recomprando-a, né? E duas variáveis vão oscilar no preço, né? Quanto mais próximo do strike, que é o valor aí que você aceita vender BB Seguridade, maior vai ser o prêmio, né? Aqui está o valor da BB Seguridade e o valor do prêmio no dia que eu peguei aqui a foto. Aqui está o vencimento e quanto mais longe, aqui nós estamos uns 40 dias mais ou menos, uns 28 dias úteis, né? Então uns 40 dias normais aí. Quanto mais longe, maior o prêmio também, tá? E também, quanto mais volátil a ação, muito maior vai ser o prêmio. Mas eu estou pegando uma empresa que não é volátil, mas que o prêmio tá próximo e que o vencimento também tá próximo, que vai equilibrar aí, não vai dar um prêmio tão legal, mas vai dar um prêmio legalzinho de 53 centavos. Então, eu posso me comprometer a vender a BB Seguridade a R$ 29,58 e ganhar um prêmio de 53 centavos, o que equivale a um yield de 1,53. E quando chegar próximo do vencimento, caso ela esteja acima, eu vou ser obrigado a vender. E é como se eu estivesse vendendo ela então a 31, né? O valor do strike mais o prêmiozinho. Mas eu posso desfazer desse contrato, que é o que a gente chama também de rolagem, né? Eu recompro essas opções, aí desfaço, acabou, não sou obrigado a mais nada, né? E aí vendo ela para o mês seguinte. Como o tempo também é uma variável que influencia no valor da opção, se ela tiver, por exemplo, acima desse strike aqui, né? Se ela tiver R$30, muito próximo do vencimento, é bem provável até que esse prêmio aqui esteja mais ou menos próximo aqui, inclusive dos 53 centavos, você acaba nem levando prejuízo, né? E aí você pode fazer a rolagem para um outro mês, mas é um outro assunto a rolagem, né? Nós estamos falando aqui. E ficando acima, supondo que você não queira fazer a rolagem, você vai vendê-la a, teoricamente, 30,11, aí também não vou entrar no detalhe de IR, né? Inclusive o prêmio você já sempre tem que estar preparadinho, que você vai ter que pagar IR, calls sempre acabam gerando IR, né? Enfim, no caso aqui de um preço um pouquinho mais acima, o prêmio vai ser bem menor, 13 centavos, que daria a 0,36 de yield, né? E aí já é bem mais sustentável você manter esse dividendo sintético aqui tranquilo, todo mês fazendo isso aqui, já está meio distantezinho, ó, puxa, 40 dias meio distantezinho, para uma ação que já deu uma subidinha, né? Vai vendendo toda hora aqui, toda hora aqui, toda hora aqui, e aí eventualmente você faz uma rolagem. Se a ação está muito barata, é um pouquinho perigoso fazer isso, né? Perigoso não, um pouquinho chato, que aí você vai ter que ficar fazendo rolagem, mas no caso da BB Seguridade já deu uma bela de uma alta, talvez um strike assim diferente, né, do valor, para 40 dias apenas, seja interessante você conseguir fazer uma rentabilidade dessa todos os meses aí. No longuíssimo prazo, isso aqui faz diferença. Vai fazendo o acumulado aí 0,36 por, sei lá, 5 anos. Acumulativo, né? Juros sobre juros dá bastante de coisa, né? Parece pouquinho, mas não é. Então, deixa o like nesse vídeo e comenta aí o que você achou do resultado da BB Seguridade e, de repente, essa estratégia aqui com o calço. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu!